Olá, eu sou Jéssica Nascimento e este é o programa O Assunto é Gestão, transmitido ao vivo na Rádio Universitária 95,9 FM e também com transmissão na TV Universitária, canal 2.1. Esse é um programa que apresenta as ações das pessoas que fazem a Universidade Federal de Roraima. Hoje o nosso tema é um trabalho essencial que une conhecimento científico e saberes tradicionais. A gente vai bater um papo com o professor Daniel Bump Rosar sobre projetos de ensino e pesquisa e extensão desenvolvidos na terra indígena Yanomami. Professor Daniel também é coordenador do curso de Gestão Territorial Indígena do Instituto Insiquirã da UFRR. Professor, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado, Jéssica. Eu que agradeço. Daniel, para a gente começar, então, explica o que é o curso de Gestão Territorial Indígena, né? Um nome que às vezes é complexo para quem escuta a primeira vez. Como ele se relaciona com os povos indígenas aqui de Roraima? Na verdade, assim, o curso, não só o curso, mas a Universidade Federal de Roraima, né? Ela está muito sintonizada territorialmente, né? Regionalmente aqui no estado de Roraima, atendendo às demandas da própria sociedade. Então, o curso de Gestão Territorial Indígena, ele fica dentro do Instituto Insiquirã de Formação Superior Indígena, que é um instituto, ele começou como um núcleo, ele começa a ser organizado em 2010, nos anos 2000, em 2003, ele inicia com o primeiro curso, que é de licenciatura intercultural. E o curso de Gestão Territorial Indígena, ele começa em 2010, né? Em 2009 é aprovado o projeto de curso, ele começa em 2010. E ele é um curso que ele tem essa relação muito direta com os povos indígenas aqui de Roraima. Então, ele não é um curso que a universidade, em determinado momento, decide montar, mas ele é um momento de escuta da universidade, de demandas que partem do movimento indígena, necessitando formação superior para os jovens das comunidades, das aldeias daqui do estado, direcionado para 3 áreas, que eles demandam isso para a UFRR, e lá no final da década de 90, nos anos 2000 começa. Então, eles pedem, primeiro, uma formação de professores, aí vem o curso de licenciatura cultural em 2003, pedem formação também na área para gestão dos territórios. Roraima é o estado que tem a maior proporção territorial demarcada em terras indígenas, e há uma necessidade de gestão desses territórios, e essa necessidade é percebida pelos povos indígenas. Então, a gente precisa de uma formação para esse tipo de trabalho, para que a gente possa agora, né, fazer um aproveitamento de nossas terras dentro dos nossos conhecimentos, dentro das nossas necessidades, contextualizado com o mundo de hoje. Né? Então, vem a gestão territorial e depois eles fazem uma demanda na área de saúde. Então, tem um outro curso dentro do Insiquirã, gestão em saúde coletiva indígena, né? Os dois de gestão, o territorial e o coletiva, são cursos que trabalham na bacharelado, e a licenciatura intercultural é um curso de licenciatura. Então, é um pouco essa a necessidade. Eu acho que ele está muito antenado com esse momento atual de demarcação de terras indígenas na região amazônica, né? E pensar agora como que, se você organiza a gestão desses espaços, desses territórios, pelos próprios povos indígenas, pensando sempre a questão da autonomia, da autodeterminação e da autossustentação. Então, o curso ele é focado para isso. A gente tem ingresso anual, então, a cada ano a gente abre um vestibular, são 40 vagas que são ofertadas. Com a pandemia, a gente, como todo o ensino superior no Brasil foi afetado pela pandemia, o nosso curso também, a gente teve uma baixa de procura, bastante evasão, mas agora a gente retomou, a gente acabou de ingressar uma turma completa, né? A gente conseguiu ter eles iniciaram há 2 semanas, né? A gente está bem animado com isso, com os alunos. Então, a gente tem nessa turma 9 povos diferentes, tem 3 estudantes que vêm 4 estudantes que vêm do Amazonas, de 3 povos diferentes de lá. Então, o curso já está atraindo também povos indígenas de outros estados. Uhum. Tem estudante Banil agora, do Amazonas, estudante Yanomami, estudante Sateremauê, que são do estado do Amazonas. Fora os povos daqui de Roraima, inclusive há estudantes também do povo Oral. Nós temos, então, três estudantes. É o povo indígena venezuelano que migrou aqui para Roraima. Que é um povo indígena migrante e que agora, no Brasil inteiro, né, eles estão presentes, e aqui em Roraima tem uma população considerada de Uaral. A gente tem 3 estudantes Uaral nessa turma nova. A gente vai abrir agora um novo edital, talvez saia ainda esse mês, o próximo, no começo um novo edital dos cursos do Insiquirã, esses 3 que eu falei, para ingresso para começo do ano que vem. Então, a gente vai ter uma nova seleção
essa seleção, as inscrições elas são feitas, e o processo todo ele é feito online, então facilita, por causa que, como são os nossos estudantes todos são indígenas, então moram em terras indígenas, o deslocamento é muito caro, é muito difícil, isso daí inviabilizava para você pensar que tem aluno que mora em uma área que é a área de voo. Então, só o deslocamento dele já vai custar uns 5 mil reais, 10 mil reais. E aí, no caso, ele só vem para cá agora no caso de aprovado, né? Já depois de todo o processo realizado. E aí, uma parceria com outras instituições para conseguir viabilizar a vinda, a permanência deles, que é um grande desafio do estudante indígena, é garantir permanência dentro da Universidade Federal, né? Então, é isso. E, professor, a partir do curso de Gestão Territorial Indígena, têm sido realizados vários projetos dentro da terra indígena Yanomami. Queria que você falasse um pouco sobre eles, né? São os projetos na área de pesquisa, na área de ensino e também na área de extensão. Como surgiram esses projetos e a necessidade deles? Na verdade, assim, uma coisa, Jéssica, o curso de Gestão Territorial Indígena é um curso que desenvolve muitos projetos em várias áreas. Todos os professores do curso têm seus projetos, coordenam projetos, os alunos são envolvidos. Então, a gente tem, né, uma série de áreas que envolve a gestão dos territórios indígenas e a gente tem bastante projeto ali. E na Terra Yanomami, a gente já vinha com trabalho há bastante tempo, isso já... Né? O povo Yanomami é um povo que, por conta da escolaridade, né, ou seja, você consegue chegar na universidade, num ensino superior, se você concluir o ensino médio, toda a formação básica. O povo Yanomami são poucos os que têm, já aqui no estado de Roraima, né, poucos os que têm o ensino médio completo. Então, eles ainda não tinham tanto acesso ao ensino superior. No entanto, na terra Yanomami tem um povo que chama povo Iekuana, que a gente conhece muito Yanomami, mas os Iekuana também é um povo da terra Yanomami com grau de escolarização avançado. Então, os Yanomami, desde o começo do Insiquirã, desde a primeira turma lá em 2003, eles já participam dos cursos superiores. Então, os Iekuana. Os Iekuana. Já tem uma série de professores Iekuana formados em licenciatura. Nós temos também já... são 5 ou 6 Iekuana formado em gestão territorial indígena, tem 2 para concluir, um concluiu a gestão em saúde, então eles já, né, e é um povo inclusive que tem seguido mestrado, doutorado, então eles têm avançado na questão da escolarização. Junto com o Iekuana, o Insiquirã já tem essa relação há bastante tempo, desde o seu princípio, né? Mas nós, no curso de Gestão Territorial Indígena, também na primeira turma, em 2010, já ingressaram 3 Iekuana, e a partir dali a gente vem desenvolvendo um trabalho direcionado para pensar a gestão do território deles, que é na terra Yanomami, a partir de processos de educação escolar. Então, a ideia é uma formação de nível técnico, isso junto com o ensino médio, para atender às necessidades do território. Então, pensando uma educação escolar específica, intercultural, que atende isso. Então, essa trajetória a gente já vem há bastante tempo. Com as mudanças, principalmente no cenário político, que o Brasil passou nesses últimos anos, que passou a sofrer políticas que foram muito nocivas para os povos indígenas, então eles foram muito afetados pelas mudanças políticas que o país teve, a gente começou a ter dificuldades de conseguir dar prosseguimento para as atividades lá. Sempre mantivemos, mas o ritmo que nós vínhamos foi muito reduzido, né? E com a mudança a nível federal do último governo, já em janeiro, que assim que o presidente Lula assume a presidência da República, ele vem para Roraima para conhecer a situação que já vinha sempre foi noticiado, nunca foi escondido, sempre, né, a imprensa noticiou a situação que estava acontecendo lá. Ele veio e ele conferiu que realmente aquilo ali era verdade. Faz então, o decreto de emergência. Uma situação bastante caótica, com invasão de garimpo num ritmo, né? Eu que frequento a área, que eu conheço a área, né, desde o começo do curso, lá em 2011, e quando a gente se desloca daqui para lá, a gente vai observando, né, por via aérea, assim, eu tomei um susto quando eu retornei agora, há 3 anos atrás, para lá, por causa que a gente realmente ficou com dificuldade de ir, inclusive, durante um tempo, né, e as margens dos rios totalmente devastadas por garimpo. Então, de fato, a situação, né? E encontrar a população realmente num estado né, precário, de desnutrição, as epidemias retornaram, as estruturas de saúde que estavam lá, todas estavam se deteriorando, estavam todas. Então, uma situação bastante crítica mesmo, assim. E logo em janeiro, foi, né, no primeiro mês de mandato do governo Lula, ele assina o decreto da emergência Yanomami,
e aí uma série de ações começam a acontecer ali no território. E nisso, como a gente já vinha com esse trabalho acontecendo lá na região, a gente se insere numa etapa desse trabalho dentro da Terra Yanomami que a gente chama estruturante, né? Então, tu tem uma questão emergencial, urgente, que é daquele momento, ou seja, retirada de garimpo, recuperar o estado nutricional da população, saúde em primeiro lugar, reconstruir as estruturas de saúde para poder conter as epidemias e toda essa situação. Então, isso era uma emergência, porque realmente as pessoas estavam morrendo. Não é um exagero, realmente as pessoas estavam morrendo, realmente as pessoas estavam muito desnutridas e era um ambiente totalmente inseguro, insalubre por conta da invasão do garimpo. E aí vocês vêm com esses projetos de segurança alimentar, né, também que estão sendo desenvolvidos lá, de geração de renda, de proteção dos territórios. E aí fala um pouquinho sobre esses projetos que estão sendo desenvolvidos agora a partir dessa questão do decreto da situação de emergência e desse retorno mais efetivo da universidade. Aí, em paralelo a isso, né, a questão de resolver essas questões emergenciais, surge a questão mais estruturante. Então, a gente entra através da Universidade Federal de Roraima, no caso, a gente do curso de Gestão Territorial Indígena, e eu especificamente na coordenação desse projeto, mas com uma equipe bastante grande de professores da universidade, né, do Instituto Insiquirã, do curso de Gestão Territorial Indígena, mas também envolvendo outras unidades, como o INAM, como o Instituto de Antropologia, né, o próprio Colégio de Aplicação, o CAP. A gente começa a articular uma série de ações, num primeiro momento com um apoio do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, né, em específico na sua diretoria de Assistência Técnica e Extensão Rural, que eles, antes ainda, logo no princípio mesmo de toda a ação emergencial, eles identificam a necessidade de uma garantia da soberania alimentar no território a médio e longo prazo, porque a ação emergencial ela vai resolver a nutrição naquele momento, mas se você não aumenta a produção, as roças, né, a caça, ou seja, disponibilidade de alimento ali, você não garante uma qualidade de vida, um bem viver dessas populações que estão ali. E eles procuram a gente começa a desenhar um projeto e a gente inicia uma ação onde a gente parte de um princípio da formação dos Iacuana e dos Sanomá, que são dois povos. O Sanomá é um povo Yanomami, né? O Sanomá é um povo Yanomami, e que eles estão nessa região. Se a gente pega a terra indígena Yanomami, você olhar no mapa, ela é uma região que ela é mais norte do estado, que pega a bacia do rio Arariquara, sobe o rio Aoris, eles estão nessa região. Então, a gente está atuando com esse projeto, especificamente nessa região, com atividades, com uma série de ações junto com o povo Yanomami Sanomá, no caso, e os Iacuana, né? Os Iacuana é um povo caribe, ele não é um povo Yanomami. Isso que eu ia te perguntar também. Você falou da localização, eles estão basicamente na mesma região, os Yanomami, Sanomá e os Iacuana, mas eles têm bastante diferença, inclusive linguística e suas próprias características culturais. Fala um pouquinho sobre essas diferenças que eles têm, apesar de ocuparem o mesmo território, né? Que é a terra indígena Yanomami. Isso torna, assim, uma necessidade de um avanço no conhecimento que a própria universidade tem, exatamente na interação com os povos. Então, eu acho que, em termos epistemológicos, ele é bastante desafiador, né, e bastante rico numa necessidade que a gente tem do mundo hoje mesmo de produção de novos conhecimentos que supere as crises que a gente vem enfrentando em termos sociais, ambientais e econômicos, assim. Então, exige uma disposição para um trabalho, né, numa relação interétnica e num contexto bastante diferente. A gente tem ali na região dois povos que são completamente diferentes, são povos indígenas. Isso é interessante, que talvez boa parte das pessoas que não tiveram uma aproximação de conhecer melhor quem são os povos indígenas, apesar que hoje tem muita informação e só não está informado quem não quer, né? De entender essa diversidade. Muitas vezes as pessoas entendem um povo indígena como, né, um padrão. Tanto é que hoje a gente nem usa mais a denominação de chamar o índio, né, por causa disso, por causa que seria como se a gente tivesse uma população só, mas na verdade são vários povos, são vários modos de viver completamente diferentes. E no caso lá, os Iacuana tem uma forma de viver e o Sanomá outra totalmente diferente. A história, como a história de contato, a história de relação, a história deles mesmo,
totalmente diferente. Então, isso fez com que a gente tivesse que discutir muito com eles, com as associações deles, mas nas comunidades, com as lideranças, com os jovens, com as mulheres, com os homens, com os professores, e pensar quais seriam as estratégias mais adequadas para cada um deles. Então, a gente tem um projeto só, um grande programa, na verdade, que trabalha com formação para a gestão do território. Esse é o nosso grande escopo ali dentro né? E aí a gente tem uma série de ações direcionadas para isso. Mas dentro desse projeto, que é o único, a gente tem uma linha de trabalho de ação com o IECuana e uma linha de trabalho com o Sanomar, que é completamente diferente. Por exemplo, você falou da questão educacional, que os IECuanas já têm um acesso já há bastante tempo, já têm formação a nível médio, superior e até mestrado. E já os Sanomar, eles não têm toda essa relação, inclusive com os não indígenas, né? Exatamente. A educação na terra indígena Yanomami como um todo, ela não tem nenhuma estrutura, ela é totalmente desestruturada, e eles não têm escolas, as escolas que existem, eles mesmos que constroem, né, tanto os Yanomami quanto também os IECuana. Então, a única coisa que o Estado garante, ainda de uma forma bastante atrapalhada, é o pagamento dos professores, né? Então, a educação escolar na terra indígena Yanomami, apesar de ser uma demanda antiga desses povos, aqui no estado de Roraima, ela é muito precária. Os IECuana, por conta própria, eles têm avançado, eles têm uma história de escolarização mais antiga e eles mesmos procuram isso. Então, eles têm 3 escolas instituídas já, com toda a formação do nível fundamental em 2 delas. A terceira iniciou agora e já demandando bastante de formação a nível médio. As pessoas vinham para a cidade para concluir o ensino médio, fazer a faculdade toda, e essa é a demanda deles. Agora, eles também têm o ensino médio em 2 das comunidades deles, das 3 escolas, 2 já estão com ensino médio, e a outra com fundamental completo. Então, esse é um panorama. Nesse contexto, a gente pensa o quê? Onde é que a gente vai trabalhar as questões territoriais da gestão dentro do ensino médio com formação técnica? Então, ali a gente consegue pensar... Porque uma coisa importante, assim, Jéssica, em projetos, de uma forma geral, os projetos, eles costumam ter um prazo de início, um prazo de final, e quando eles encerram, tem uma tendência de boa parte daquelas ações enfraquecerem. Então, a gente tem procurado, dentro desse projeto, achar mecanismos, vínculos com políticas públicas, que são políticas públicas permanentes, que elas têm uma permanência independente de ter um projeto ou não. E a política de educação escolar é uma delas. Então, por isso que a gente tem vinculado as ações de gestão de território a formação escolar junto com as formações técnicas, de cursos de extensão, de outras formações para poder fazer isso. Até porque o direito à educação é um direito universal em nossa Constituição. E isso é uma coisa interessante, porque tu veja bem, olha só, nesse período muito ruim que a gente passou, muita coisa se deteriorou lá dentro e a própria saúde tentaram sufocar num ponto, ou seja, as estruturas caíram, não havia medicamento, as equipes estavam reduzidas, programas fundamentais para controle de malária, de outros, estavam funcionando muito precariamente ou foram interrompidos. Então, mas eles não conseguiram retirar a saúde do território, porque se eles retirarem toda a assistência em saúde, provavelmente haveria uma mobilização popular, uma opinião pública ficaria muito contrária. Então, políticas de educação, políticas de saúde, são políticas que qualquer pessoa, independente do seu direcionamento político, ele entende como fundamental para a população. Então, por mais que alguns governos tentem estrangular para tentar, né, ele não consegue retirar. Então, por isso a gente vem trabalhando junto com a educação escolar, que se a gente consolida isso no território, junto com as estratégias de gestão de territorial, a probabilidade de a temperatura política mudar e isso parar fica um pouco menor, não que acabe, mas reduz. Então, também tem um pouco essa ideia. Mas voltando um pouco da diferença entre Sanomar e IECuana, só para concluir essa parte, então os IECuana têm esse processo de educação escolar. O Sanomar, exatamente por nunca ter tido nenhum apoio, nem os professores Sanomar tinham um nível de escolarização. Então, a gente fez uma parceria com o Colégio de Aplicação da Universidade Federal, que até então a gente conversou lá com a direção do colégio, com os professores de lá, sensibilizou a gestão da universidade, a pró-reitoria de ensino, o próprio reitor se envolveu diretamente nisso, e a gente construiu um projeto de ensino para a formação do Sanomar. Então, nós temos 70 Sanomar que estão matriculados na Universidade Federal de Roraima desde o primeiro ano do ensino fundamental. Então, esses módulos estão acontecendo desde o meio do ano passado. A gente já concluiu o 5º módulo, que equivale ao 5º ano. Então, a gente tem agora, né, um grupo de Sanomar que eles concluíram o 5º ano do fundamental. A gente, até o começo do ano que vem, deve concluir toda
né, então já foram os anos iniciais, vão agora os anos finais do fundamental, e junto com isso todas as atividades, né, a gente implementou viveiro de mudas, atividades. A gente vai falar mais sobre essas ações daqui a pouco, que a gente precisa ir para o intervalo, mas volta já, vocês já viram que tem muitas ações sendo realizadas em conjunto entre a universidade e as comunidades indígenas para fortalecimento da sustentabilidade e da educação escolar indígena. Até daqui a pouco. (95,9) A Universidade Federal de Roraima, ligada em você. Estamos de volta com o assunto A Gestão, hoje conversando com o professor Daniel Bump Rosar sobre projetos que são desenvolvidos junto aos povos Iecuana e Sanomá na terra indígena Yanomami. Professor, a gente estava falando sobre muitas ações, né, sendo realizadas nesse território. Um dos projetos ele envolve a formação de agentes indígenas e bolsistas extensionistas. Como tem sido a participação e o impacto para os jovens das comunidades? Às vezes a gente fala jovens, mas alguns nem são tão jovens assim, né? mas no geral, sim, são mais jovens mesmo, né? Como eu falei para vocês, com o povo Sanomá, a gente, em princípio, a nossa ideia era fazer um trabalho com 25 jovens, né? Vamos usar ainda essa palavra jovens. A ideia era começar com 25 jovens, quando a gente avança com o projeto, meio que já pula para 40, quando a gente vai fazer uma reunião com a comunidade. Aí quando a gente começa a pensar as necessidades que são para a gestão do território, para fazer os trabalhos que precisam de atividades produtivas, de pesquisa, para monitorar os sistemas agroalimentares, uma série de ações que a gente tem dentro do projeto, para Sanomá a gente percebe que é importante essa formação de letramento, de português, de matemática, de algumas coisas instrumentais que eles precisam, que eles demandam, eles pedem isso, né? Eles indicam isso para nós, e a gente identifica que eles não têm a escolaridade, inclusive os professores. Então, dos 40 que a gente tinha, já pediram para colocar os professores juntos, para escolarizar, como a gente ia conseguir escolarizar junto no processo nosso de formação. Quando a gente chega na comunidade para fazer reunião, para iniciar o processo e fazer tudo, aparece 70 nomes. Então, tiveram 70 alunos inscritos. Então, assim, de 25 a gente passou para 70. Triplicou. Assim. Então, a gente não tinha lugar para fazer as aulas, não tinha nada. A gente, assim, aí começa, daí vai construir, né, produzir mesa, cadeira para 70 alunos, utiliza temporariamente uma locão de uma comunidade, do Culipacipu, prepara uma estrutura, né, coberta onde as aulas podem acontecer. Agora a gente está tentando fechar com sala de aulas, né, um lugar para produção de alimentos. Então, na verdade, essa formação, no caso do Sanomá, ela está envolvendo toda a construção de um centro, que é um centro para pensar a formação e a gestão de território do Sanomá, e ali que vai estar processando toda essa formação. Então, a gente encerrou uma etapa inicial, que era essa, dessa instrumentalização mais básica com eles, e já desde o final do ano passado a gente já vem inserindo as formações, que são formações na área mais de produtividade. Então, com o viveiro de mudas, né, com algumas práticas de gestão ambiental. E nesse ano a gente iniciou também, que é uma das ações dentro do projeto, um dos problemas não é da terra indígena Yanomami, esse é um problema geral em terra indígena, é saber a quantidade de produção que se produz muito em terra indígena. Uma boa parte, inclusive, da alimentação que a gente consome em Boa Vista, ela vem de terra indígena. São os diagnósticos agroalimentares que você citou. Exatamente, a gente não sabe. E a falta de um monitoramento desses sistemas acaba que a gente realmente não tem muito controle. É importante para a implantação, inclusive, de políticas públicas. Para a implantação de políticas públicas, para saber como é que está a situação alimentar do pessoal. Se é autossustentável. Exatamente, para saber se as ações que nós estamos implementando estão dando resultado. Então, tem um diagnóstico para ser feito com tecnologia avançadíssima, né, com geoprocessamento, uso de drones, uso de aplicativo, tudo. E a gente começou também esse ano o treinamento já. Tem um grupo de coordenadores dos povos Sanomá e dos povos Iecuana, do povo Sanomá e do povo Iecuana. Esses coordenadores já iniciaram um processo de treinamento. Os alunos Sanomá já também tiveram um primeiro contato com as tecnologias, né?
Então, a gente vem avançando agora e esse ano a gente vai entrar com força nessa parte, né? Esse ano a gente teve um pequeno problema que não foi da nossa natureza, mas que é regional, que interrompeu a atividade lá durante alguns meses, mas agora a gente retomou tudo né, e a gente consegue, e a gente tem... Porque a ideia era isso já a partir do começo do ano, a gente iniciou elas e era para ter continuidade. Infelizmente, a gente teve que dar uma interrompida aí de 3 meses, quase 4 meses, assim, mas a gente retomou agora, então a ideia é que a gente fortaleça isso. Com os Iequana, a gente tem um processo de diálogo, mas a gente ainda não iniciou a formação deles, por causa que a gente agora conclui... a gente está na elaboração do projeto político-pedagógico dessa escola técnica para eles, até o que vem sido discutido, uma formação no âmbito de agentes territoriais indígenas, e a gente está na fase de conclusão. Semana que vem eu devo ir para algumas reuniões em 2 comunidades Iequana, na outra semana para lá também, junto com uma profissional da área de pedagogia, Isabela, que é excelente para curso técnico, que a gente está na conclusão. Outubro é a Assembleia Geral do Povo Iequana, e a gente pretende apresentar esse projeto da formação, que é a nível técnico já é ensino médio técnico dos Iequana, para avaliação da Assembleia dos Iequana. Caso aprovado, a gente espera que sim, porque tem sido feito um trabalho junto com eles, então acredito que é esse o caminho mesmo. Aí sim a gente inicia a formação dos agentes Iequana já como nível técnico, né? Não como projetos, não cursos de extensão, mas sim uma formação técnica. E além do envolvimento do governo federal por meio do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, esses projetos eles envolvem as parcerias com as organizações indígenas, né? A Utucara, a Associação Uanada Senúmica, Iequana, o CIR, FUNAI, Instituto Federal. Como essas parcerias elas têm contribuído e a importância delas para o funcionamento desse projeto? Tu tem parceiros de várias naturezas e com várias finalidades diferentes, assim. É um projeto complexo, com várias ações, então a gente tem ação na área de educação, ação na área de produção de alimentos, ação na área de monitoramento territorial. Dentro da educação a gente tem eixos de saúde, eixos da própria educação, né, pensando a continuidade do processo. Então, ele envolve E como a Universidade Federal já está com esse projeto de Roraima, né? A Universidade Federal de Roraima já está bastante avançada nesse processo, a gente acabou despertando assim o interesse pelas outras instituições, percebendo que a gente estava fazendo um trabalho com bastante enraizamento territorial, envolvimento das comunidades, trazendo resultados dentro de uma temporalidade necessária para que as pessoas do lugar que se apropriem do que a gente está fazendo, a gente também ouvindo para saber o que se coloca lá. Então, assim, isso é muito importante para você não chegar, porque aqui nós temos milhares de ideias, a gente que é de universidade ainda, que estuda muitas técnicas, tecnologias, a gente tem solução para todos os problemas, mas nem todas as técnicas e tecnologias elas se adequam a uma comunidade, a um lugar. Aquela então, realidade. Você precisa ouvir primeiro para saber e conseguir fazer isso. Então, para conseguir fazer isso, foi necessário ter uma rede também de apoio institucional, tanto financeiro, quanto de conhecimentos, quanto política, quanto, né, nessa articulação. Então, se a gente pegar assim, a gente hoje tem... O projeto foi avançando, a gente tem 2 projetos aprovados e apoiados com recursos do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, além daquele primeiro, a gente firmou um outro. A FUNAI entrou muito forte, ela entra desde o início, acompanhando todo o projeto e sendo parceira na execução com tudo, mas ela aporta recurso, né, a coordenação regional, a Frente de Proteção Yanomami aqui, a nível de Brasília, as coordenações de Brasília de etnodesenvolvimento e de educação da FUNAI, eles tanto participam no apoio da execução, mas também aportam recursos. Então, a gente tem convênio com o FUNAI para isso. E como a nossa atividade na área educacional avançou muito, né, e a gente conseguiu trazer uma possibilidade de formação dentro da terra Yanomami, que sempre é um problema, e aí as pessoas que deveriam fazer isso sempre tem um monte de justificativa, que não consegue, que não pode, né, os desafios logísticos, o custo, o recurso.
a gente disse, não, a gente vai fazer, com a universidade começou a fazer, então o MEC também entra junto e também tem um apoio com o MEC. Então, só em apoio financeiro nós temos esses quatro projetos, mais 3 órgãos, né, do governo federal, ministérios, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, MDA, e o MEC, apoiando, e mais a autarquia, que é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, que inclusive é presidente aqui de Roraima, a Joênia Elpichana, né? Uhum. E, então, é isso ali. Fora isso, a parte de articulação, de conversa com os povos indígenas, que é uma parte mais política, de diálogo, de construção, e de trazer realmente o projeto para quem deve de ser. Então, é muito importante esse diálogo com as associações. No caso, a gente tem as associações que são diretamente ligadas ao povo Iequana, que é a associação Anacerume Iequana, que é conhecida como Cerume, e a Ipassali, que é a associação Ipassali e Sanomá, com quem a gente está o tempo todo, né, decidindo as coisas. Mas tem as outras que são grandes organizações indígenas aqui do Estado, que são fundamentais, que ajudaram a gente a pensar as metodologias e negociar, mesmo que eles não tenham acompanhamento direto do projeto o tempo todo. São pessoas com quem, no começo, a gente dialogou muito para conseguir pensar as ações, e sempre a gente tem um diálogo, que é o Conselho Indígena de Roraima, que não é que é uma organização, uma das maiores do Brasil, e a Associação Rutucara também participa, né? E aí todo um conjunto. E aí outras instituições parceiras com quem a gente se associa para fazer trabalho. O próprio Instituto Federal de Roraima, a gente tem ações que a gente se cruza e faz articulação. O Instituto Socioambiental, o ISA, tem dado, né, a gente tem uma parceria muito forte, muito importante nesse trabalho. Então, a gente tem uma rede toda de relações construídas para conseguir com que isso daí funcione. E todo esse trabalho ele é voltado para a promoção da autonomia, da autodeterminação e da autossustentação desses povos, dessas populações que estão lá na terra indígena Yanomami. Qual a importância de se promover isso? Então, na verdade, essas ideias de autossustentação, autodeterminação, né, e autonomia, elas são ideias que elas são a origem do pensamento da gestão territorial indígena. Então, quando se pensa territórios indígenas, se pensa territórios onde aquele povo que vive ali, ele tem o direito de decidir sobre o seu destino, sobre o que ele quer, né? Então, ele precisa participar ativamente de todos os processos. Durante muitos anos, a política pública a nível nacional para povos indígenas, ela partia de uma ideia da integração, que eles tinham que ser integrados à sociedade, né? Só que nunca ninguém considerou que eles são integrados à sociedade, eles nunca foram isolados, eles sempre interagiram com a sociedade, né? O que está por trás da ideia, quando se fala em integração, não necessariamente é uma relação, uma interação, mas é uma integração como força de trabalho para a sociedade. É uma desapropriação dos seus territórios, né? E eles trabalhem como operários. E com isso acontece uma perda cultural. Ou trabalhos rurais. Então, desconsidera todo esse aspecto da cultura, do próprio modo de vida deles, e o próprio direito deles, né, de terem essa inserção, essa relação, né, com a sociedade, de uma forma que se coloque numa posição realmente de poder decidir, de ter, né, de manter sua autoestima, de manter a sua identidade. A ideia de integração é uma ideia de perca de identidade, uma ideia de subordinação, de empregos ruins, mal pagos, né? Ou seja, então, a ideia de você pensar os territórios indígenas através da gestão territorial é uma outra proposta. Não é um isolamento, muito pelo contrário, é uma interação forte com todas as sociedades, que é de interesse dos povos indígenas, que é de interesse de todo mundo, né? Essa interação, mas uma interação numa posição coletiva, numa posição onde eles se mantenham como identidade, se mantenham autoestima e definam o que é importante ou não, com respeito, né? Então, são propostas de pensar, a gente chama o etnodesenvolvimento desses povos, que eles vão pensar isso. Então, a autodeterminação é basicamente isso, é o direito que um povo indígena tem de determinar o que ele deseja ser, como é que ele, né, para onde ele quer ir, né? A autonomia é que eles têm autonomia para os seus processos econômicos, para os seus processos políticos, para as suas decisões internas, né? E a autossustentação é que eles tenham sistemas que se sustentem em interação com outras sociedades e não de forma isolada, né? Então, eu acho que esses são os princípios fundamentais para pensar a gestão do território e que são a base do projeto que a gente tem trabalhado lá também, né? E, professor Daniel, a gente já está se encaminhando aqui para o final da nossa entrevista. Queria agradecer a sua participação aqui, de colaborar com a gente, trazer informações sobre esses projetos que são tão importantes. Pedir para você falar um pouco também sobre quais os próximos passos, né? O que é que tem
planejado para expandir essas ações até para outras áreas da terra indígena Yanomami, e o espaço está aberto também para suas considerações. Pois é, na verdade, assim, os próximos passos, eles são passos que eles são basicamente o avanço do que já vem sendo feito, né? Então, a institucionalização disso. A gente tem uma equipe grande trabalhando, né? Então são várias coordenações dentro do projeto. Eu tenho essa coordenação geral, mas se a gente pega uma coordenação de educação, tu tem a professora Adriana, que é diretora do Colégio de Aplicação, que está envolvida na parte, tanto dessa parte de diagnóstico dos sistemas agroalimentares, quanto as atividades produtivas. Lá tem os colegas do Insiquirã, da área de agroecologia, que coordenam, que é a professora Raquel, né, o professor Luiz Felipe, né, no INAM, pensando especificamente a questão dos conhecimentos, dos saberes, e quando tem o professor Pablo. Né, então, são coordenadores de várias áreas, e cada uma dessas ações ela vai se desdobrar em outras. Então, essa ação educacional ela tem vários desdobramentos. Um deles que a gente precisa pensar é como a gente mantém e institucionaliza esses processos formativos que a gente está construindo lá dentro, tanto de fundamental, que tem sido feito com o Sanomá, quanto pensar o nível técnico, que, inclusive, a partir do ano que vem, a gente já tem que pensar em ensino médio para Sanomá também. Eles já demandaram isso para nós, tá, mas a gente vai parar, né? Está terminando o fundamental, e aí? A gente para. Então, pensar como é que a gente dá continuidade nessas ações. Já existe uma demanda, tanto institucional, da FUNAI, do MEC, como das próprias organizações indígenas, para que esse projeto possa ser levado para outras áreas da terra indígena Yanomami, então, demandado para outras regiões, para que a gente possa avançar nesse sentido. Na área de soberania alimentar, então, né, a gente tem muita coisa para se pensar, o fortalecimento e aí cada região é uma região diferente, com problema, por exemplo, quando a gente trata em Auarissa, a região que é mais densamente povoada da terra Yanomami tem uma escassez de fontes proteicas, então, pensar proteína em outras áreas não é esse o problema, já é uma outra coisa. Para um Sanomá, tem questão de fortalecimento da própria roça, e quando não tem problema de fortalecimento, as roças são muito boas, a gente tem que aprender a plantar com eles, é o contrário. Então, assim, essas coisas, então, ali tem esses desdobramentos, né? Então, acho que cada ação ela vai ter seus desdobramentos próprios. Assim, nesse momento, eu acho que mais aponta para nós é como a gente consegue institucionalizar esses processos formativos direcionados para a gestão territorial em nível fundamental. Então, a gente vem conversando na universidade, no MEC, com a FUNAI, com outras instituições, para ver como é que a gente consegue, né, avançar com isso. E nas áreas de soberania alimentar, realmente, assim, identificar as necessidades de cada comunidade, ou cada região, de cada povo ali que tem, né, dentro da terra Yanomami, para que a gente possa trazer as saídas ali, né. Por exemplo, para a Iequana, inclusive, é uma questão bastante interessante pensar a geração de renda. Né? Ele já tem feito vendas para os mercados institucionais com o PA, né, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que está do governo federal também, né, junto com o FUNAI, com a CONAB, com o MDA mesmo. Como é que a gente consegue, tipo, solidificar isso, talvez pensar isso agora para Sanomá ou para outras regiões que a gente está trabalhando. Então, tem muita coisa pela frente. É um território, né, uma terra indígena, na verdade, a terra Yanomami, que eles foram, durante muito tempo, meio que deixado um pouco de lado, assim. E agora, pela primeira vez, assim, tirando, claro, que eles tiveram um momento pior ainda, muito ruim nesses últimos anos, né, mas eles nunca foram tão vistos né, às vezes as pessoas até falam, mas é só Yanomami, é tanta coisa para Yanomami, né? Mas assim, tu pensar que realmente é um povo que foi muito deixado à própria sorte durante muito tempo, e é a primeira vez que isso está acontecendo. Então, é o momento de consolidação de políticas públicas que nunca chegaram, saúde precária, educação não existe, né, a questão de soberania alimentar nunca foi. Então, é um momento de dar isso, e isso cria uma necessidade de trabalho ainda que vai longe, assim. E a gente tem tema para várias outras entrevistas. Infelizmente, nosso tempo acabou. Daniel, muito obrigada pela sua participação aqui no Assunto é Gestão. E assim a gente encerra mais um programa, o Assunto é Gestão. Espero que você também tenha gostado, e até a nossa próxima edição. Tchau!